DRE fácil, de uma maneira bem simples que todo mundo pode entender. Com certeza, esse é um dos vídeos mais didáticos, ou talvez o mais didático do YouTube sobre o tema. Se você não conhece o nosso trabalho, esse aqui é o canal Investland. Aqui, a gente te ensina economia e investimentos de maneira lúdica. Por exemplo, assistindo stories, usando mapas gamificados, cenários virtuais em 3D e materiais baseados nas melhores séries do mundo. Tudo isso de graça aqui no YouTube. A imaginação, a ludicidade, a didática sempre estão a nosso favor para que você aprenda a investir de maneira melhor. E o vídeo de hoje é prova disso. Aliás, o vídeo de hoje faz parte de uma série de 3 vídeos. O primeiro, balanço patrimonial fácil, que a gente já postou aqui no YouTube. Você quer saber tudo sobre balanço patrimonial, tanto seu pessoal e como principalmente de uma empresa, vê esse vídeo do balanço que tá bem legal. Segundo, o de hoje, DRE fácil, você vai ver aqui. E terceiro, indicadores fundamentalistas, através de palavras associativas. Sabe aquele monte de letrinha que você vê quando entra no site de investimento? P sobre VP, PL, etc. Para cada um daquilo tem uma palavra associativa que a gente criou, que vai ajudar você a memorizar e que tudo mais faça sentido para você entender economia e investimento de maneira melhor. Mas o vídeo de hoje é sobre DRE, então vamos lá. Daniel, o que é uma DRE? A DRE é simplesmente o resultado de uma empresa em um determinado período. É quando você demonstra num papel, por exemplo, o resultado que a sua empresa teve, por exemplo, num mês. E daí vem o nome dela, DRE, demonstração do resultado do exercício. No caso, o exercício é a janela de tempo. Exercício, por exemplo, de junho de 2025. E aí você demonstra como foi contabilmente a sua empresa. E você vai aprender a aplicar isso na sua empresa ou também a analisar empresas do mercado financeiro e outras empresas. Para isso, eu vou te contar uma história rápida. Imagina que você está tranquilamente passando numa rua e você olha a uma linda loja de perfumes, a IL Perfumes. IL vem do nosso logotipo, IL de Investland, tudo bem? E a IL Perfumes comercializa muitos perfumes maravilhosos, como esse perfume aqui, por exemplo, um perfume árabe, etc. Na verdade, esse aqui é da Renaudê, é excelente por sinal, estou usando só pra gente se basear. E você entra naquela loja e você fala, uau, há perfumes incríveis, perfumes árabes e etc, tudo mais. Beleza, e você imagina o seguinte, cara, como eu gostaria de ganhar dinheiro com uma loja? E aí você se pergunta, quanto será que essa loja lucra por mês? Aí você tenta fazer uma conta, ela deve faturar isso, e ela deve ter isso de custo, e ela deve lucrar isso. A famosa conta de padeiro. Que muitos influenciadores falam, essa conta tá errada, porque você tem que colocar isso, isso e aquilo, mas calma, através da conta de padeiro, eu vou te ensinar a DRE. Você tem que partir daí mesmo. Então vamos aqui à nossa planilha. Primeiro de tudo, vamos analisar a loja IL Perfumes, e isso vale para tudo, tá? Como é a lógica de uma conta de padeiro? É a seguinte, vou até colocar meus óculos aqui para não perder nenhum cálculo. Então na conta de padeiro, você faz a seguinte conta. Você pega aqui, ó, e você vê, Daniel, quantos perfumes será que vende? Cara, vende, sei lá, 300 mil perfumes a 500 reais. Só um exemplo, tá? Pode ser qualquer número aqui. Aí você faz 300 mil perfumes a 500 reais, dá 150 milhões de reais. Gente, eu tô botando um número estratosférico aqui, só você vai entender depois por que eu tô colocando esse número bem alto. Mas você pode fazer com um número bem menor do que esse, tá? E esse número maior, esse faturamento na DRE, ele é chamado de receita bruta de vendas, que é o preço do produto a valor final, vezes a quantidade que ele vendeu naquele mês. Ah, Daniel, mas eu devo ter uns custos aí, vamos dizer que meu custo é 86 mil, né? Ou 86 milhões, nesse caso que eu coloquei em milhões. Beleza, eu tiro aí minha despesa com funcionário e tudo mais, então no final eu vou ter um lucro aí de 61 milhões. Esse aqui é o meu lucro, né? Lembra que aqui, ó, nessa planilha você tem a conta e aqui o espírito da coisa, o que representa cada linha da DRE, tá? Só daqui nessa didática que você encontra aqui também, beleza? Então esse aqui seria o seu lucro. Ah, Daniel, mas e aqui embaixo você tem o quê? A gente tem a margem líquida, que é nada mais do que o lucro transformado em porcentagem. Toda vez que você escutar a palavra margem, é alguma coisa que foi transformada em porcentagem. Então, margem sempre está em porcento. Por exemplo, lucro líquido é 61 milhões. Vou transformar em porcentagem, 40%, tá? Essa é a sua margem líquida. Então, essa é uma DRE básica, modo padeiro, que todo mundo consegue entender. E é bom você partir daqui mesmo, porque aí vem o nível 2. E no final você vai estar com a DRE enorme aqui, que você vai entender ela todinha, te prometo. Porque o nível 2 da DRE é o modo padeiro pro. Nesse padeiro pro já entram algumas coisas a mais. O que que entra? Entra as chatices e o leão. Leão é o imposto, tá? Então saca só. Isso tudo aqui que está aparecendo é o que a gente já tinha antes no modo padeiro. Dá uma olhada, vamos conferir aqui, ó. A gente tem aqui receita bruta de vendas, despesa e lucro líquido. Verdade? Tá aqui, ó, o que a gente tinha aqui na aba anterior. Beleza, então continua. Isso que tá aqui atrás dessa caixa é o que eu vou revelar agora. Daniel, o que é entre as chatices e entre o leão? Você vai ver que no modo padeiro pro vão entrar essas duas despesas aqui, que vão entrar em linhas vermelhas, obviamente, e vão entrar também duas linhas azuis, que são cálculos
do que sobra para você no seu caixa positivo, você vai entender. Então vamos ver aqui o que é essa chatice e esse leão. Tudo isso aqui do modo padeiro Pro em diante é basicamente uma derivação das despesas e custos, tá bom? Você vai ver isso aí, tá? Então, ó, o que a gente tem aqui? Receita bruta de vendas, beleza, mas olha o que entra aqui, gente. Primeiras duas chatices que entram, devoluções e descontos, beleza, tem o perfume lá a preço final, R$500, por exemplo, esse aqui é até mais barato, mas tem cliente que devolve, não é verdade? É verdade, mas às vezes pode ter um problema na embalagem, etc, é verdade, e às vezes você pode dar desconto, não pode? Pois é, vamos supor que aqui você deu desconto, então tudo aqui somado dá uma média de 6%, tá? 6% de 150 milhões, você vai ver que é 9 milhões, tá? Para os meus alunos eu tenho toda uma outra planilha de custos aqui, de impostos que o cara pode preencher, mas fica tranquilo. E outra coisa que entra também é os impostos iniciais, ó, o Estado, os impostos, eles entram no começo, quando você vende, e no final, quando vai distribuir o lucro, tá? Ai, Daniel, o Brasil é um país muito justo. Não, na maioria dos países funciona assim, tá? E os países mais modernos, na verdade, tem o IVA, que o Brasil finalmente vai adotar o modelo de IVA com a reforma tributária que passou. Ela é longe de ser a perfeita, mas é melhor do que a gente tem agora. E aqui os impostos que incidem é sobre o valor da venda final, tá? Então a gente tem ICMS e ISS. Se você está vendo esse vídeo, sei lá, em 2029, talvez esses dois impostos aqui já estejam chamados de IBS, que é o novo imposto estadual e municipal, que deveria chamar IEM, né? Para ser mais fácil. E imposto estadual e municipal. E esse PIS e COFINS vai ser transformado para o CBS, que também deveria chamar IF, Imposto Federal, que seria mais fácil de associar. E beleza, então, dito isso, antes você tinha a receita bruta de vendas, que era seus 150 milhões, e depois você só tirava o custo. E agora, decora uma coisa aqui, ó. Toda vez que tu ouvir a palavra bruta, pensa no marmanjão bruto aí. Se tem um cara que é um marmanjão bruto, é porque tem um que não é bruto, né? Tem um que é fininho e tal, etc. Porque a gente fala que é bruto ou não por comparação. E na DRE é a mesma coisa. Toda vez que tu vê a palavra bruto, significa que em algum lugar embaixo vai aparecer a palavra líquida. Porque pra ter um fortão, tem que ter um fraquinho. E pra ter um bruto, tem que ter um líquido. Então, se tu tirar esses custos aqui, tu vai ver que tu vai ter a receita líquida de vendas, que nesse caso, tirando as chatices e o leão, é 100 milhões. E tudo que está aqui em negrito e sublinhado é o que novo que apareceu na planilha, tá? E aqui do lado é o que isso significa. E a receita líquida de vendas é o dinheiro que efetivamente entra na empresa. Porque pensa comigo, pô, beleza, eu tinha lá 150 milhões lá que eu vendi em perfume, mas bicho, 9 milhões a galera devolveu. Então, e foi desconto. Então, desconto, eu dei desconto pro cara, o dinheiro não entrou no meu caixa. E mais 40 e tanto milhões lá eu paguei de imposto. Então, o que entrou no caixa da empresa mesmo foi 100 milhões. Então, a receita bruta é 150 milhões, mas a líquida é 100 milhões, que é o que efetivamente entra no caixa da empresa. E olha só, todas as contas que todas as empresas fazem, o EBITDA, o lucro líquido, não sei o que, é baseado na receita líquida e não na bruta. Por quê, Daniel? Porque a líquida é o que realmente entrou no caixa da empresa. Aí vem despesas e custos. Lembra lá que no modo padeiro Pro você tinha resumido essas despesas a 88 milhões? Aqui também, ó, 88 milhões. Pois é, então esses 88 milhões tá aqui, então o que a gente faz, ó? A gente diminui, ó, 150 milhões tá azul, aí diminui 9, diminui 40, fica 100 milhões, beleza? Aí, despesas e custos, 88 milhões, beleza. Diminuindo 100 por 88, a gente vai ter um valor. Daniel, já é o nosso lucro? Não, porque a gente vai ter aqui, ó, o nosso lucro antes do IR, porque lembra que a chatice e o leão, o leão ele entra no começo e ele entra no final. Então esse lucro aqui, ainda vai entrar um leão aqui, ainda vai entrar um imposto aqui. Olha a dica aqui, ó. Esse lucro é a renda da empresa, entre aspas, antes do imposto final, porque você tava com saudade do imposto de renda. Fala pra mim. Quer dizer, não sei se tu tava, né? Mas assim, o imposto de renda tava faltando aqui, então uma hora ele ia ter que entrar. Então tu diminui pelos custos aqui, a receita líquida pelos custos, é o lucro antes do imposto, porque no final ele aparece aqui, ó, o nosso imposto de renda que vem junto com a CSLL, que é uma porcentagem que incide sobre esse valor. Se você quiser saber porcentagem, dá um print nessa planilha aqui, mais ou menos, tá? E depois você analisa cada exemplo que eu dei aqui, tá? Nessa tabela. Aí no final vem o lucro líquido, que é 8.750.000. Então essa DRE tá um pouco mais completa. E o lucro líquido 8.750.000, a gente converte para margem líquida, ó. Margem líquida 8,7%. Ah, Daniel, mas 8.700.000 não é 8% de 150. Ei, mas lembra que todas as contas são feitas a partir da receita líquida. Então, se você for ver 8.700.000 sobre 100 milhões, é 8,7%. Por isso que eu fiz a conta com 150 milhões, tá, gente? Para sobrar 100 milhões na receita líquida e aí facilitar todas as contas do processo, tá? Então, por exemplo, 8, é mais fácil de você calcular 8 sobre 100 para ver que é 8%. E aí vem o terceiro modo. Com o terceiro modo, querido, você já vai estar com a sua DRE basicamente completa.
que é o modo padeiro pro empresário. Ah, só pra você lembrar, tá? Tudo que tá em negrito aqui e sublinhado foi o que apareceu nessa nova planilha, nessa aba 2. Agora vamos pra aba 3, padeiro pro empresário, que é o seguinte, ó. Tudo que está aparecendo é o que a gente já sabia antes, ó. Receita bruta, a chatice do imposto e da devolução aqui, receita líquida você aprendeu, o LAIR, que é o lucro antes do imposto e tal, imposto de renda no final, que o Leão entrou no final, tudo isso aqui você já sabia. Agora é a DRE praticamente final. Claro que tem DREs que são muito mais complicadas do que essa, mas com essa aqui, cara, você entende 99% da parada. E essa DRE do final, ela é basicamente o seguinte, ela é um detalhamento maior daqueles 88 milhões de custo. Na verdade, desde a primeira lá, que a gente fez do modo padeiro, tudo isso aqui é basicamente detalhamento de custo. É que aparece um custo novo e sobra um lucrinho, aparece outro custo, sobra outro lucrinho, aparece outro custo, sobra outro lucrinho, e aí no final é o último custo, vamos colocar assim. Então vamos ver quem vai aparecer aqui. Ó, o que eu sei que vai aparecer aqui. Vai aparecer 88 milhões, mais ou menos. 88, 89 milhões, que a gente só tá dividindo o tópico anterior, né? Mas vamos ver como que ele aparece dividido. A primeira coisa que você tem que botar na DRE é o custo da mercadoria vendida, que é basicamente o custo de produção da matéria-prima. Normalmente, para eu aprender a associar isso, eu pensei assim, cara, é o custo não humano do produto. Por exemplo, o perfume. Qual o custo não humano dele? É a caixa, é a embalagem, é o vidro, o álcool, a água. Esse é o custo não humano. Ah, Daniel, mas pode ter algum processo humano no meio? Pode. Mas tenta decorar primeiro como se fosse só o custo de produzir o produto em si. Fora os salários do seu funcionário, que é recorrente, que tem todo mês. Fora o marketing, fora isso. Não. Custo do produto, que está envolvido na fabricação dele, beleza? E quando eu for explicar o outro custo de baixo, você vai entender melhor a diferença, tá? E aí, vamos dizer que 35 milhões foi o custo de matéria-prima, produção, embalagem, água e tal. Pode ter algum humano aqui na cadeia, numa das partes, eu vou já te mostrar isso aqui, tá? Aí, o que que aparece? Diminuindo esse custo da mercadoria vendida, você tem o lucro bruto. Epa, lembra que eu te mostrei um negócio? Toda vez que aparece a palavra bruto, vai aparecer a palavra líquido no final. Então, por exemplo, aqui apareceu a palavra bruto. Então, aqui apareceu a palavra líquido embaixo. Então, se aqui apareceu o lucro bruto, em algum lugar vai ter o lucro líquido. Que a gente já sabe, né, que vai aparecer a última linha do código da DRE. A primeira é a receita bruta de vendas e a última é o lucro líquido, beleza? Então, o lucro bruto 65 milhões. Porque a gente ainda tem coisa para bater aqui. O que a gente abate? Aí sim, ó. Despesas operacionais, salário, marketing, etc. Despesa com pessoal e despesa fixa, água, luz, telefone. Aí você pode me perguntar, Daniel, mas por que essas despesas não estão no custo de fabricação do perfume? Afinal, os meus funcionários, eles participam do processo e tal, e eles vendem o perfume, etc. Só que assim, ó, o seu funcionário você tem que pagar todo mês, verdade? Verdade. Agora, o estoque de perfume, eu, por exemplo, posso produzir isso aqui só para o Natal. Eu mando fazer 100 mil unidades para vender no Natal e eu vendo. Depois eu paro de fazer esse perfume. Mas o meu funcionário é uma despesa todo mês que vai continuar. Então, por isso que é separado. Uma coisa é só sobre o custo das mercadorias que você vende ou do serviço que você fornece, outras as suas despesas fixas, tá? E aí é separado assim. Uma outra coisa que aparece aqui também é que você diminuindo esse por esse, 65 menos 50 milhões, você tem o EBITDA, ou LAGIDA em português, que é o lucro antes dos juros, imposto, depreciação e amortização. O EBITDA é o que muitos consideram como lucro operacional. Na verdade é o EBIT, mas o EBITDA já dá para considerar também. Que é o seguinte, ó. Por que é lucro operacional? Pensa no espírito da coisa. Você fala assim, ó, meu irmão, se eu vender o meu produto lá, beleza, incidir o imposto no começo, e eu pagar meus funcionários, pagar o custo de fabricação do produto, eu pagar tudo meus funcionários inteiros, quanto que eu tenho de lucro? Esse é o EBITDA. Então, tipo assim, ó, 150 milhões, beleza, paguei os impostos, ficou 100, beleza, paguei meu custo da mercadoria e paguei todas as minhas despesas operacionais. Então, minha operação tá quitada, tá paga. Então, o EBITDA é isso. Isso me sobrou 15 milhões de reais. Esse é o meu lucro operacional, é o quanto o meu negócio de perfumes consegue girar. Mas, Daniel, por que esse não é meu lucro líquido? Porque a empresa, ela tem uma etapa a mais. Porque lembra que estamos no mercado financeiro, né, queridos? E empresas, elas tomam empréstimos, ou seja, e elas precisam pagar juros. Ou às vezes uma empresa tem caixa e ela pode investir o dinheiro dela e ela pode receber juros com isso. E isso tudo entra na contabilidade da empresa. Não entra só a operação que ela tem, entra também os financiamentos que ela tem, as dívidas ou o eventual lucro que ela tem aplicando dinheiro. E aí esse lucrinho vai aparecer ali embaixo, mas antes dele ainda tem um detalhezinho do EBITDA que a gente tira essa letra D e essa letra A, que é depreciação e amortização, que é o seguinte, ó, é um valor pequeno aqui, ó. Vamos tirar aqui 2 milhões, de exemplo, de desvalorização de bens físicos. Por exemplo, porque a máquina que faz esse perfume aqui, ela dura 30 anos, por exemplo. Então ela desvaloriza um pouquinho todo ano. E essa desvalorização, apesar de não ser um dinheiro que está saindo do seu caixa, mas uma hora no futuro você vai ter que comprar outra máquina. Então essa desvalorização de bens, muita gente coloca aqui na DRE também. E aí, tirando depreciação e amortização, a gente tem o EBIT, que
que tirou o DIO aqui, né? Que é 13 milhões de reais. E depois disso que eu te falei que vem a despesa financeira, que é se ela ganha ou perde com os juros. E aí o que a gente tem? Nesse caso, a empresa, ela está devendo aqui 1,5 milhão de reais de juros, seja empréstimos ou aplicações e tal, que ela coloca aqui na DRE também. Se ela fosse uma empresa que estivesse lucrando, ela podia colocar isso aqui como positivo, né? Tá em azulzinho aqui e tal, isso aumenta o lucro da empresa. Mas esse lucro não veio da operação de venda de perfumes, veio de aplicação financeira. Mas nesse caso aqui é a dívida que veio de aplicação financeira. E com isso, você vai ter aqui o LAIR, ou lucro antes do IR, que é o que a gente já tinha visto antes, que é o 11 milhões de reais. E se você for ver lá no modo Padeiro Pro, a gente já tinha o lucro, ou LAIR, 11 milhões e 500, beleza? Que é o mesmo valor que a gente tem aqui, tá bom? Só que um passo antes aqui, a gente colocou a despesa financeira. E para finalizar, depois do LAIR, a gente já tinha aqui a nossa CSLL, tava aqui o retângulo, mas eu esqueci de tirar, tá? Mas esse aqui você já tinha aprendido também. E pronto, aqui fecha a sua DRE inteira. Eu vou mostrar numa tela que tá mais em negrito para você entender melhor o que é cada coisa. Então, receita bruta de venda, quantidade de produto a preço final de catálogo, vezes a quantidade que vendeu. Aí tu tira quantos clientes devolveram e os descontos que tu deu. Aí tu tira os impostos que incidem na operação de venda. Vai sobrar tua receita líquida de vendas, que é o dinheiro que entra no caixa da empresa. Aí tu vai bater... Isso aqui tudo é custo, ó. Isso aqui tudo é custo. Primeiro custo que entra, custo da produção, da matéria-prima, envolvido somente na fabricação dos perfumes. Isso aí vai chamar, quando tu abate isso chama lucro bruto. E aliás, toda vez que tem um nome bruto é porque em algum canto vai aparecer o líquido. Ó, lá embaixo é o lucro líquido, tá? Então, lucro bruto, que é o lucro que você tem basicamente pagando o custo do Estado e o custo das matérias-primas. Mas faltou o pessoal e o custo fixo, que entra logo aqui abaixo. Despesas operacionais, pessoal, custo fixo e tal. E quando você tira isso aqui, o pessoal e o custo fixo, basicamente sobra o EBITDA, que é o seu lucro operacional. Você pagando a sua operação inteira, seus funcionários inteiros, seus perfumes inteiros, seu água, vidro, o Estado no começo, né? E a chatice toda. É o seu lucro operacional. Se você quiser ser mais preciso com o lucro operacional, você conta ainda a depreciação das máquinas, ou amortização de patente, enfim. Aí você tem o EBIT, que é o lucro operacional mais robusto, vamos dizer assim, mais certo, né? Que é você pagando a sua operação inteira. Só que nem só de operação vive uma companhia. Tem companhia que deve e tem companhia que tem aplicação financeira e lucra. E aqui você coloca se os juros foi contra ou a favor de você. Nesse caso, tem 1,5 milhão contra. Você perdeu o dinheiro com juros, tá? E quando você abate tudo isso, você vai ter o seu lucro total antes do imposto de renda final. Essa aqui é a renda da empresa, tá? É considerada renda. Ah, essa é a renda da empresa. Por isso que só depois vem o IR. Ainda bem que o IR não vem no começo, né? Porque já pensou, o imposto de renda vem aqui, pô, receita líquida não é o lucro da empresa. Porque ainda tem que pagar funcionário, ainda tem que pagar um monte de coisa. Por isso que o IR, ele vem na penúltima linha. Porque entende-se que o lucro da empresa, a renda dela é isso aqui, tá? Renda entre aspas, estou falando, não é o termo certo. Mas aí o IR vem aqui, ó. Então a gente tira aqui o IR e o CSLL, que é uma contribuição social sobre o lucro líquido, que é basicamente um IR também. E aí, pagando esse IR, esse lucro vem líquido para você. E esse dinheiro aqui, o lucro líquido, é que você aprendeu no vídeo anterior, que ele fica lá no patrimônio líquido da empresa. Esse lucro líquido também ela pode distribuir através de dividendos. Esse lucro líquido ela pode reinvestir na empresa. Tem várias opções para você fazer. Se você ver o vídeo de balanço patrimonial, viu esse de DRE e agora ver o próximo, que é indicadores fundamentalistas de maneira bem associativa. É o melhor dos 3 vídeos, tá? Você vai entender tudo basicamente sobre empresas do mercado financeiro, sobre empresas tradicionais. Você vai ficar quase um contador meio padeiro pro. É, mas melhor do que a maioria. Esse é o jeito que a gente te ensina aqui em Investly. Então, gostou desse vídeo? Comenta aqui embaixo se você entendeu mesmo, cara. Alguns dos meus vídeos estão tendo poucos comentários. Se você comentar, eu te agradeço muito. E eu te espero nos próximos vídeos dos indicadores fundamentalistas de maneira associativa. A gente se vê lá. Um grande abraço.